Fala galera, beleza? O vídeo de hoje eu vou falar por que as pessoas estão deixando a Irlanda e indo para outros países e especificamente eu vou falar da Holanda porque eu tenho amigos que moram lá já há algum tempo e outro que recentemente se mudou para lá. E como o objetivo desse canal é ajudar, mesmo não sendo um assunto diretamente da Irlanda, o que for para ajudar, eu vou fazer vídeo aqui no canal para servir como alternativa para quem quer sair do Brasil, independente se é para a Irlanda ou para outro país. Bom, então vamos lá. A Holanda é um país onde o mercado de tecnologia vem crescendo bastante, além de possuir boas universidades e também outras áreas em crescimento. Basicamente, por que as pessoas estão deixando a Irlanda e indo para outros países? O fator principal é moradia. Muitas pessoas não estão conseguindo comprar casa aqui, que foi o caso do meu colega, e na parte do aluguel, além de caro, tá difícil de achar casa. Então, ninguém quer morar na rua, né, cara? Felizmente, o que resta fazer é procurar outro país para viver. O meu amigo, por exemplo, ele morou na Irlanda há 3 anos, ele tentou comprar casa, não conseguiu, ele foi para a Holanda e depois de 8 meses ele já estava morando na casa que conseguiu comprar. Então assim, cada pessoa tem uma realidade, assim como eu também tenho amigos aqui na Irlanda que conseguiram comprar casa. Basicamente, o que está acontecendo com a Irlanda? Está se tornando um país de rico. Se você tem um salário muito alto, você consegue ter um padrão de vida legal. Agora, se você está ganhando o mínimo ou próximo do mínimo para a média, você vai viver no mínimo proporcionalmente. E é visível essa piora de uma forma geral, infelizmente. E assim, não adianta você comparar com o Brasil, porque quando você troca de emprego, você não procura um emprego para ganhar menos, você procura um emprego para ganhar mais. Então, o país segue a mesma linha de raciocínio. Você procura um país para viver melhor, não pior. Então, tudo que eu falo referente à Irlanda é com base nos países que eu já visitei. Então, tem muita coisa que realmente a Irlanda não é país de primeiro mundo. Mas como também a Irlanda tem os seus pontos positivos, pesando na balança, ainda dá para viver aqui de uma certa forma. Bom, então o que eu fiz? Eu separei algumas vantagens e desvantagens da Holanda, porque não vai achando que a Holanda é maravilha não, cara. Tem um monte de problema lá também, então você fica esperto. Para começar, se você chegar lá na Holanda, o PPS é o famoso BSN, que é um nome bem grande em holandês que sem ele você basicamente não faz nada e é um fantasma. O meu amigo, quando chegou lá, ele demorou entre 2 a 3 meses para pegar o BSN devido ao coronga que estava pegando o bicho lá. Então assim, o sistema estava sobrecarregado, provavelmente agora você vai conseguir pegar mais rápido. Inclusive, se tiver alguém aqui vendo esse vídeo que mora na Holanda e recentemente pegou o BSN, se puder passar a previsão de tempo que demorou, eu agradeço para poder ajudar os outros, beleza? Vamos lá falar algumas vantagens da Holanda. Primeiro vem a parte de segurança, inclusive a Holanda fechou algumas prisões por falta de preso, cara. Então você já viu que lá a segurança é boa, inclusive na Irlanda eu não tenho nada a reclamar e é um ponto extremamente positivo aqui. E quando eu falo aqui é em Cork, não estou considerando a Nanalândia lá em Dublin não e as famosas pedradas, então você fica esperto para lá. A única coisa que eu presenciei em Cork até hoje foram 2 bêbados fingindo briga porque eles não aguentavam ficar em pé, então foi o máximo de violência que eu vi. Segunda vantagem da Holanda, transporte bom. Lá realmente o transporte funciona, principalmente o trem. Porém, uma coisa que você tem que ficar esperto se você for morar na Holanda, a maioria das empresas paga o transporte, porque o transporte lá é muito caro, apesar de funcionar bem. Então, facilmente você mora numa cidade, pega um trem e vai parar em outra cidade para trabalhar, que não é muita realidade dependendo dos lugares aqui na Irlanda. Em Dublin, dependendo do lugar, em Bray, em Naas, você consegue fazer isso. Mas fora isso, o transporte, todo mundo já conhece que não é lá essas coisas aqui na Irlanda. Mas fica tranquilo que 2030 e pouco vai sair o metrô aqui na Irlanda, beleza? Terceira vantagem da Holanda é o 30% de incentivo fiscal para profissionais qualificados, que é o nosso vulgo Critical Skills aqui da Irlanda. Esse benefício é válido até 5 anos e realmente é um benefício top, porque você consegue juntar, de certa forma, um pouco mais de dinheiro, desde que você tenha disciplina. Seguindo nas vantagens, o salário da Holanda é um pouquinho menor do que na Irlanda, mas também é um salário alto. Outra vantagem está no continente. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Por exemplo, no Coronga foi um pouco mais complicado lá e a gente aqui isolado foi menos complicado. Porém, considerando viagem, você tem vários países perto, você pega um trem, vai parar lá na Alemanha de boa e volta. O aeroporto da Holanda é um aeroporto excelente que vai para vários
vários lugares e não é aquela piada do aeroporto de Dublin, né, cara? Que pelo amor de Deus. Ah, Léo, mas aqui na Irlanda você pode pegar um ferry. Cara, pelo amor de Deus, você já tentou pegar um ferry e botar um carro dentro do ferry? Bicho, você vai pagar no mínimo pra botar o carro 200 euros pra começar. Depois, se você for pra França, você vai demorar horas e horas pra chegar lá. Se você for pra UK, cara, pega um avião que rapidinho você chega lá em 1h30. Resumindo, não vale a pena ir de ferry, cara. Vai por mim. Ferry aqui só vale a pena pra família irlandesa que tem um monte de filhos, soca no carro, põe um ferry para visitar a família que mora em UK. Basicamente é isso aí. Outra vantagem de morar na Holanda é a acessibilidade dos serviços. Por exemplo, o meu amigo pegou a carteira brasileira dele, trocou pela holandesa e pagou apenas 30 euros. Coisa que é impossível você fazer nesse país, você tem que fazer todas as provas e também a prova de trânsito e vai pagar uma baba para poder ter a carteira irlandesa, que eu já expliquei em outros vídeos e não vou detalhar aqui. O seguro de carro lá também não é caro igual aqui, entre outras coisas. Também não tem taxa de televisor que você paga anualmente, que a gente paga aqui 160 euros, que eu acho um absurdo, mas é o que tem para hoje. Então, basicamente, essas daí foram as principais vantagens de morar na Holanda. Agora eu vou falar um pouco das desvantagens, que não vai achando que tudo lá é alegria, né, cara? Para começar, o imposto lá é bem alto, não é à toa que eles têm esse incentivo de 30%. O que não é uma grande novidade, porque quem mora aqui na Irlanda já conhece que o imposto aqui também é alto e o retorno não é lá essas coisas para a população. Ao contrário da Holanda, que você vai lá, as cidades são preparadas para você andar de bike, o transporte realmente funciona, as estradas lá são boas de verdade. Aqui na Irlanda você saiu da M e algumas N's, cara, você tá perdido, as estradas são pequenas, com buraco, é ruim. E assim como na Holanda também tem pouco pedágio, igual na Irlanda. Outra desvantagem é que lá eles focam muito na medicina curativa e não preventiva, o que também não é uma grande novidade, porque a maioria dos países funciona dessa forma, que é o vulgo GP. Entretanto, todavia, de alguns casos que eu já escutei, a Holanda consegue ser pior do que a Irlanda. Em que sentido? Vou dar um exemplo aqui, que foi um relato de uma brasileira que já mora há algum tempo lá na Holanda. O que aconteceu? Todo mundo pegou piolho na escola. Virou um caos, uma piolhada só. E aí a mãe brasileira chegou lá, pô, galera, vamos comprar um remédio aqui, passa na cabeça da galera e resolve o problema. Não, o que aconteceu? Eles não são muito a favor de remédio na Holanda, eles são mais natureba, esse tipo de coisa. Olha a solução que eles deram pra galera. Cada mãe deveria fazer um rodízio para ficar catando piolho na cabeça dos moleques. Olha a solução que a escola deu, cara. Pelo amor de Deus, tá de sacanagem, né, bicho? Isso daí foi solução tabajara de terceiro mundo. Para com isso, não tem condições. A dica que eu recebi de um dos meus amigos, se você quiser remédio, essas coisas, você já vai botando pressão no médico. Você fala o seguinte, rapaz, se eu passar mal e ficar de cama alguma coisa, eu vou processar você, vou processar a clínica e a sua família inteira. Aí o médico se borra nas calças e te dá prescrição médica. Seguindo aqui uma outra desvantagem, o mercado imobiliário na Holanda também é zoado e também é caro. A diferença é que, dependendo do lugar, você tem mais opções para alugar. E também a forma de comprar casa na Holanda é menos burocrático do que aqui e você tem um poder maior de compra porque lá o financiamento é maior, ao contrário da Irlanda. Seguindo aqui a gente tem um clima holandês que não é lá essas coisas também, é zoado, parecido com a Irlanda. A diferença é que lá no verão faz mais calor, porém no inverno também faz mais frio, neva mais dependendo do lugar. Mas venta também, é aquele céu cinza, tem todo esse problema também que a gente tem aqui. Uma outra desvantagem, diferente daqui, fala-se holandês, obviamente, e não tem inglês como idioma oficial, ao contrário da Irlanda. Então aqui você com inglês você vai crescer profissionalmente, ao contrário da Holanda, porque eu já vi algumas vagas aqui que simplesmente eles pedem holandês fluente e é isso aí. Diferente daqui, que como tem o inglês como idioma oficial, ninguém vai pedir lá no LinkedIn uma pessoa com fluente em irlandês. Então tenha em mente, dependendo da sua área, isso pode ser um agravante se você não tiver holandês fluente, e se você não quiser aprender o holandês, você vai ficar estagnado. Sim, tem exceções que você vai conseguir crescer no inglês, tipo uma multinacional, esse tipo de coisa, mas de uma forma geral não vai ser assim. Seguindo aqui nas desvantagens, a gente tem o jeito de
ser do holandês. Eu falo isso porque eu trabalho com holandês já há mais de 6 anos e eu consigo claramente ver a diferença de comportamento do holandês com o irlandês. Mas assim, o cara é super gente boa, ele só tem o jeito dele diferente de ser, cara. E eu acho assim, a gente está aqui no mundo para aprender e se adaptar às diversas situações. Então, se você encarar esse tipo de comportamento como um aprendizado, você vai levar na boa, independente da nacionalidade. O negócio é você extrair o que tem de melhor de cada pessoa e vai levando a vida. Bom, galera, acho que é isso. Inscreva-se no canal, deixa aquele joinha, né, para ajudar a galera e divulgar esse vídeo também para outras pessoas. E vá lá no meu inglês Terrinha Verde para receber o hot dog misto quente dos bizu, beleza? Grande abraço e até a próxima.